Dear God, Querido Deus, we thank you for this time that we have together. te agradecemos pelo tempo que temos aqui juntos e juntas. We thank you that you are with us Te agradecemos que estás conosco and have been helping us to understand the law. e que tens nos ajudado a entender a lei. And it will be made evident continually E se fará evidente de maneira contínua as we continue to study together. à medida que continuamos estudando. So I commit myself and all of us into your care. E assim eu me entrego e entrego a todos e todas nós aos teus cuidados. Amen. Amém. So we were asked a number of questions, a lot of questions. Nós recebemos algumas perguntas, muitas perguntas. And it will not be possible to answer all of them E não in será one go. possível respondê-las todas. Uh, but today I want to attempt to answer some of them. Mas hoje quero tentar responder algumas. So what I did is grouped some of the questions together Então, o que eu fiz foi agrupar algumas das perguntas. into a single question E eu as juntei numa só pergunta, because I think they're all related. porque eu creio que elas estão relacionadas. So no one explicitly asked this question, Então, ninguém fez essa pergunta de forma explícita, but I'm going to suggest that is the question that a lot of people were asking. mas eu sugiro que é essa a pergunta que muitas pessoas estavam fazendo. So here's the question. Então, eis a pergunta. What is the significance of 2024? Qual o significado de 2024? Well, like I said, E no como, one asked this question. então, como eu disse, ninguém perguntou exatamente essa pergunta. Some of the questions that people asked that I'm relating to this Algumas das perguntas que as pessoas fizeram estão relacionadas a isso, relacionadas, are the following. que são as seguintes. What do you mean that the repeating pattern is no longer fit for purpose? O que você quer dizer quando disse que o padrão repetitivo não eh, nos atende mais, ou não serve mais ao seu propósito? What are we to use if not the repeating pattern anymore? O que devemos então usar se não for o padrão de repetição? What about the death decree and the time for the second advent? E o que sobre o decreto da morte no tempo do segundo advento? Is that not helpful anymore as well? Será que isso tampouco nos é de ajuda alguma? And a few others. E houve outras perguntas. And I think all of them are related to one fundamental question. E eu penso que todas elas estão relacionadas a uma pergunta fundamental. Why was 2024 so important? Por que 2024 foi tão importante?
What did it change? O que ela mudou? Ou este ano mudou? And that's what I want to explore with you today. E é isso que eu quero explorar junto, com vocês hoje. So I'll begin by saying Então, vou começar dizendo, whether you call it unsealing, quer você chame isso de desselamento, ou abrir o selo, increase of knowledge, aumento de conhecimento, formalization, formalização and test, e prova, teste, or you call it Boston, ou se você chama isso de Boston, Concord, Concord, Exeter, Exeter and shut door, e porta fechada, or you call it close of probation, ou se você chama isso de fechamento da porta da graça, death decree, decreto, decreto da morte, I'll just call it time for the second advent, ou o tempo da segunda vinda, do segundo advento. then the second advent. Então, e então o segundo advento. These are all the same pattern. Todos estes são o mesmo padrão, a mesma estrutura. So what applies to one Então, o que se aplica a um, applies to all. se aplica a todos. And I think this is what was taught in the past. Eu acho que foi isso que foi ensinado no passado. If we have our five waymarks Quando nós temos nossos cinco marcos and our four dispensations, e as nossas quatro dispensações, we would have two waymarks in between each dispensation. nós teríamos dois marcos entre cada eh, dispensação, entre uma dispensação e And, outra. and we knew that they shared similar characteristics, E nós sabemos que elas compartilham características semelhantes, even though their emphases could be different. mesmo sendo as suas ênfases diferentes. And we ended up just calling them all Boston, Concord, Exeter, Shut Door. E assim nós acabamos chamando-os apenas de Boston Concord, Exeter e Porta Fechada, Recognizing that it's the same pattern. reconhecendo que se trata do mesmo padrão. So this is to answer the first bit of one of the questions, Então, com isso, eu quero responder o primeiro pilar, das perguntas, that when I'm talking about the repeating pattern, que quando eu me refiro ao padrão repetitivo, I'm talking about all the different ways that it can be represented. eu me refiro a todas as maneiras diferentes de como ele pode ser representado. So I want to look into why I think it's not a helpful model anymore. Então, quero olhar para o motivo pelo qual eu penso que ele não nos serve mais como ajuda, como modelo. And how we're going to do this E a maneira como nós faremos isto is by going back to the study of the covenants, which we've been looking at. é voltando para o estudo sobre os pactos, o qual temos feito. So I've mentioned before Eu já mencionei antes
that ancient Israel is our primary template for understanding these covenants. Que Israel antigo é nosso padrão, nossa estrutura primária para entender esse pacto. And the reason for this E a razão é is that it's the only, Israel is the only nation that has a complete documentation que Israel é a única nação que tem a sua história documentada por completo, of their covenant relationship with God. do seu relacionamento de pacto com Deus. The story of Adventism was still being written, still happening. A história do Adventismo ainda estava sendo escrita, ainda está em acontecimento. And so is the story of humanity as a whole. E da mesma forma também a história da humanidade como um todo. These two are not historical accounts that we can use, Estes dois não são relatos históricos que nós podemos usar, but Israel is a historical account that we can use. mas Israel, sim, é um relato histórico que podemos usar. And so we're using it. E assim nós o usamos. So Paul explains in Galatians 3 Paulo explica em Gálatas 3 that ancient Israel was given the law at que Sinai. foi dada a Israel antiga a lei, no Sinai. And he asked the question why? E ele faz a pergunta: por quê? Why was this law given? Por que foi dada essa lei? And by the law, he means the old covenant, E quando diz lei, se refere ao antigo pacto, when God had promised to Abraham the new covenant. sendo que Deus havia prometido a Abraão o novo pacto. And the answer that Paul gives E a resposta que Paulo dá is that it's because of transgressions. que em resultado das transgressões. And I've tried to explain what this word means in the context. Eu tentei explicar o que essa palavra significa no contexto. It's not about individual people doing bad things, Não é sobre pessoas individuais fazendo coisas ruins, it's about how Israel thinks, mas é sobre a forma como Israel pensa, how they view the world. como Israel enxerga o mundo. And their worldview E a sua visão de mundo is a creation of the world in which they live. é criação do mundo no qual vivem. So Paul was saying Então, Paulo estava dizendo that God had to give them this old covenant system que Deus precisava lhes dar este sistema do antigo pacto because of their worldview devido à sua visão de mundo and because of the world in which they lived. e por conta do mundo no qual viviam. This was very limiting. E isso acabou sendo muito limitante. It was going to be difficult, Ia ser difícil, I would say impossible, é, não entendi. so it was going to be impossible for Israel to have a
clear understanding of God, Seria impossível para Israel terem um entendimento claro de Deus, or of the relationship that God wanted to have with them. ou do relacionamento que Deus queria ter com eles. So I'll just say limiting in their ability to understand. Eu vou escrever aqui limitante na sua habilidade ou na sua capacidade de entender. And God understood that. E Deus entendeu isso. And I've said before, Eu já disse antes, and I'll say again, digo outra vez, that the Old Covenant que o antigo pacto simply means a limited understanding of the law, simplesmente significa uma compreensão limitada da lei, the limited understanding of God. um entendimento limitado de Deus, sobre Deus. And the New Covenant E o novo pacto is a complete understanding. é uma compreensão, um entendimento completo. But it's the same law, Mas é a mesma lei same God. e mesmo Deus. They'll be explained differently. Então será explicado de forma diferente. So here there's the use of many temporary examples. Então aqui temos estamos usando vários exemplos temporários. And then here there's the extraction of the principles. E aqui temos a extração dos princípios. But it's the same law, Mas a lei é a mesma same God. e o mesmo Deus. So it's the law of equal rights. É a lei de direitos iguais. So another thing that Paul explains Então, outra coisa que Paulo explica is that this old covenant system é que este sistema do antigo pacto was the only way that Israel could be free to do their work. era a única maneira sob qual Israel pudesse fazer a sua obra. The work that they were given in the plan of salvation. A obra que lhes foi dada no plano da salvação. That work was to prepare for the coming of Christ E essa obra era a sua preparação para a vinda de Cristo and for the coming of Christianity. e pela vinda da cristandade. Because Christ and Christianity were going to continue the work of the plan of salvation from that point onwards. Porque Cristo e a cristandade iriam continuar, ou dar continuidade ao plano de salvação daquele ponto em diante. So from Sinai, Israel was supposed to grow. Então, partindo do Sinaí, Israel deveria crescer, Grow in their understanding of the law. entender no seu entendimento sobre a lei. And by the time they got here, E quando chegaram aqui, AD 34, 1843, 44, they, perdão, they were supposed to be mature. 34, era para eles estarem maduros.
And once they were mature, Eu acho que o ano 34, não 1800. E uma vez que estivessem maduros, they were not going to need the old covenant system anymore já não precisariam do sistema do antigo pacto, because it would have done its work. porque ele já teria feito o seu trabalho, a sua obra. And its work was to take care of them when they were young. E qual era o seu trabalho? Cuidar deles enquanto estivessem novos. The new covenant is not for children, E o novo pacto não é para crianças, it's for adults, é para adultos. because only adults are capable of complete understanding of things. Porque somente os adultos são capazes de uma compreensão completa das coisas. So we can conclude the same thing for Adventism. Podemos concluir o mesmo para o Adventismo. We know Adventism was raised up between 1798 and 1844. Sabemos que o Adventismo ele foi levantado entre 1798 e 1854. This is when our foundational messages were given. E foi aqui onde nossas mensagens de base foram dadas, de fundamento. You can think of the 1843 Charter as a symbol of that. E você pode usar o diagrama de 1853 como símbolo daquilo. Our prophetic understanding. O nosso entendimento, nossa compreensão profética. So Adventism was raised up to explain the end of the world, Então, o Adventismo ele foi levantado para explicar o fim do mundo, to prepare the world for the end, e para preparar o mundo para o fim, for the second advent of Christ. para o segundo advento de Cristo. But there was a problem. Mas houve um problema. Adventism didn't understand the end of the world very well. O Adventismo não entendeu o fim do mundo muito bem. And if you ask why, like Paul did, E se você perguntar por quê, assim como Paulo fez, hopefully you can recognize, like Paul did, espero que você consiga reconhecer, assim como Paulo conseguiu, that it was also because of transgressions. que isso também era devido às transgressões, Transgressions of the 1260. transgressões dos 1260. And what this E o que isto is the worldview. isto é a visão sobre o mundo. Early Adventists had a Christian worldview. Os adventistas no início tinham uma visão do mundo, uma visão cristã, não? Sobre o mundo, Impacted by the world in which they lived, influenciado, impactado pelo mundo no qual viviam, or rather created by the world in which they lived. ou melhor, criado pelo mundo no qual viviam. I think it's a little worse with modern Israel or Adventism
Eu penso que é um pouco pior com o Israel moderno e adventismo, because geographically, porque geograficamente Adventism lived in what Ellen White calls the New World, adventismo vivia no que Ellen White chama de Novo Mundo, America. América. But they still saw the world Mas eles continuavam enxergando o mundo the way it had existed in Europe, da forma como ele havia existido na Europa, the old world. no antigo mundo. So their bodies were here, Então, os seus corpos estavam aqui, but their spirit or their minds mas o were here. espírito deles, ou a sua mente, estava aqui. They were preoccupied with church and state. Estavam preocupados com igreja e Estado, The papacy, papado, Islam, Islã, and so on and so forth. e assim em diante. And they saw these entities or players E eles viram essas entidades, ou esses atores, and this way of governing the world e essa maneira de governar o mundo as explaining or characterizing how the world was going to end. como explicação ou como característica de como o mundo ia acabar. They still thought in the language and spirit of kings and priests. Então, eles continuavam entendendo, ensinando, usando o linguajar, ou a linguagem de reis e sacerdotes, Instead of presidents ao invés de presidentes and political parties. e partidos políticos. I'm not making these equivalent. Eu não estou dizendo que são equivalentes, I'm just identifying some of the things that changed. apenas estou identificando algumas das coisas que mudaram. They did not make the mental shift. Eles não fizeram essa transição mental And they couldn't make the mental shift e não puderam fazer essa transição na mente. because, at least I think, Porque eu, pelo menos, penso most of the people around the Millerites, around Adventism, que a maioria das pessoas em volta dos mileritas, dos adventistas, also hadn't made the mental shift. tampouco tinham feito essa transição mental. Which is why, Que é porque, after you, after the end of the Civil War, que depois do fim da Guerra Civil, you've got this push in America você tem em, essa pressão na América to recognize the nation as a Christian nation. essa pressão para que a nação seja reconhecida como uma nação cristã.
to enforce Christian principles, E para eh, fazer obrigatório os princípios cristãos. including Sunday laws. Isto incluindo leis dominicais. So God understood this, Deus entendeu isso. and I'm saying because of this, Eu digo por causa disto, God gave them the old covenant, Deus lhes deu o antigo pacto, which, for educational purposes, I'll call a limited understanding of the end of the world. que é um entendimento limitado do fim do mundo. E digo limitado no sentido para fins didáticos. And just like with ancient Israel, E assim como foi com Israel antigo, that limited understanding was esse codified. entendimento limitado foi codificado, And eu that acho. limited, yeah, that limited understanding was codified. Esse entendimento limitado foi codificado. So you've got the 43 and 50 charts, Então você tem os diagramas de 43 e de 50, and you've got the writings of the spirit of prophecy. e você tem as escritas do espírito de profecia. Both speak about the end of the world, Todos eles falam sobre o fim do mundo and both give a Christian version Deus deu uma versão cristã of the end. do fim. What do I mean by Christian version? E com o que eu quero dizer com uma versão cristã? So I already mentioned how government would work or set up. Eu já mencionei como o governo funcionaria ou como ele era estruturado. Kings passed laws Reis promulgam leis to get things done, para poder efetuar coisas and they expected the end of the world to be driven by laws, e assim eles esperavam que o fim do mundo estaria eh, em função a leis. particularly Sunday laws. E em particular leis dominicais. Catholic priests promoted Sunday worship, Então, sacerdotes católicos promovendo a adoração dominical. so they were going to influence the kings to pass those laws. Então, certamente eles influenciariam os reis para que tais leis fossem passados. Except that it wasn't Catholic priests, Só que, no caso, não foram sacerdotes católicos, it was Protestant ministers now. eram ministros protestantes agora. But the model remained the same. Mas o modelo permaneceu o mesmo. The target of, I'll just call it persecution, E o alvo da perseguição, que eu vou dizer perseguição, was a specific group of Christians, era um grupo específico de cristãos. Christians that kept the seventh day Sabbath. Cristãos que guardavam o sábado do sétimo dia. Christians that didn't like the papacy. Cristãos que não gostavam do papado. There was no place for China in that model, as an example.
Naquele modelo, por exemplo, não havia lugar para a China, no place for India. não havia lugar para a Índia. The story focused on Christendom. A história estava focada na cristandade. What I hope you'll be able to see already E eu espero que vocês já consigam ver is that if we have the world here, é que se nós temos aqui o mundo, so this is the planet, e esse seria o planeta, I'll just say most of the planet is Christian, vou dizer que a maioria desse planeta Terra é cristã. but you've got other groups as well. Mas você também tem outros grupos. You've got Buddhists, Você tem budistas, you've got Hindus, você tem hindus, hinduístas, you've got atheists, e você tem ateus and more. e outros mais. A Christian version of the end Uma versão cristã do fim doesn't account for atheists, não leva em consideração ateus, except to say eh, com exceção de they're all in darkness. dizendo, afirmando que eles estariam todos em escuridão, ou em trevas, They're all sinners. que são todos pecadores, They're wicked. que são ímpios, They are our enemies. que são inimigos. I just want you to see that this is not in agreement with the concept of equality under the law. Eu quero apenas que vocês vejam que isto não está de acordo com o conceito de igualdade sob a lei. Because equality under the law states, or what it means, Porque o que significa, o que consta, igualdade sob a lei, everyone, cada uma, cada um, and this is the most important word, everyone, e essa é a palavra mais importante. Todo mundo, ou cada uma, is viewed é vista, é and visto treated e tratado, tratada the same da mesma forma, by the law. pela lei. The Christian version of the end can't do that. E uma versão cristã do fim não consegue fazer isso. People are not viewed the same. Pessoas não são vistas da mesma forma. Christians are friends, everyone else is your enemy. Cristãos são amigos e o restante são inimigos. They don't even matter. Na verdade, nem sequer importam. They're not discussed in prophecy at all. Não são nem sequer discutidos na profecia. So if China rises up and becomes this powerful nation, Então, se a China se levanta para se tornar essa nação poderosa, that actually changes our world, que de fato acaba mudando o nosso mundo, we don't care. a gente não se importa. They're not part of our model.
porque não são parte do nosso modelo, They're not part of Christendom. que não são parte da cristandade. And therefore they contribute nothing to the story of the end of the world. E por isso não contribuem nada para a história sobre o fim do mundo. That to me is a limited understanding of the E end of the world. isso, para mim, é um entendimento limitado sobre o fim do mundo. And it's what I'm calling in my studies the old covenant of Adventism. E isto, de acordo com os meus estudos, é o antigo pacto do Adventismo. And I'm not saying it was bad, Eu não digo que teria sido ruim, just like the old covenant with ancient Israel was not bad. e assim como o antigo pacto com Israel antigo também não foi ruim, It was necessary era necessário, because that's all they could understand at the time. porque era tudo que podiam entender naquele tempo. And like ancient Israel, E assim como com Israel antigo, Adventism also had to grow Adventismo também precisou crescer. in preparation for the raising up of this movement. E em preparação para a ascensão deste movimento And the changes that would take place when the Sunday law was fulfilled. e as mudanças que ocorreriam, ocorreriam com o cumprimento do decreto dominical. Here there would be a mature system of prophetic interpretation. E aqui teríamos o sistema maduro de interpretação profética, One that is more global, universal, um sistema mais global, mais universal, that is able to account for the things that are happening all over the world. que consegue considerar as coisas que acontecem ao redor do mundo. So in AD 34, E assim, em 1844, the change was from a Jewish worldview a mudança era de uma visão do mundo, eh, uma visão judaica, uma visão do mundo judaico, to a universal worldview. para uma visão do mundo universal. We know this is when the stoning of Stephen happened, Sabemos que isto é o momento em que acontece o apedrejamento de Estevão, the conversion of Saul, a conversão de Saulo and the first Gentile converts to Christianity. e os primeiros gentios se convertem ao cristianismo. The Jewish system was not going to work anymore in the plan of salvation. O sistema judaico já não ia operar dentro do sistema o plano da salvação. And here the disciples had to change E aqui os discípulos tiveram que mudar, their understanding of a Jewish Messiah tiveram que mudar o seu entendimento sobre um Messias judaico into one of a universal Messiah. para um entendimento de um Messias universal. So even though they had accepted Jesus, Então, mesmo tendo aceitado a Jesus, the disciples still saw Jesus as a Messiah for the Jews. os discípulos ainda enxergavam Jesus como um Messias para os judeus. And they had to move away from that understanding.
e eles precisavam se afastar deste entendimento. The events of 34 AD forced them to shift from that understanding. Os eventos de 34 depois de Cristo os forçaram a mudar esse entendimento. An example is Peter's dream to kill and eat the animals that were in a sheet. E um exemplo para isto seria o sonho de Pedro de matar e abater, né, e comer os animais que estavam dentro daquele lençol. And he was told, "Do not call unclean what God has made clean." E foi-lhe dito: não chame de impuro aquele que Deus declarou ser puro. And Peter understood that this was referring to the Gentiles. E Pedro entendeu que isso se referia aos gentios. So they were beginning to recognize, oh, Jesus was the Messiah for everybody. E assim eles começaram a entender: uau, o Jesus era o Messias para todo mundo. And if the Messiah was for everybody, E se o Messias era para todo mundo, it means the kingdom that the Messiah was setting up was for everybody. significa que esse reino que o Messias estava construindo era para todo mundo também. So you have a universal Messiah and a universal kingdom. E assim você tem um Messias universal e um reino universal. Not a Jewish Messiah and not a Jewish kingdom. E não um Messias judaico e um reino judaico. Of course, this was still limited Obviamente, isso ainda era limitado, because their understanding of universal stretched only as far as the Roman world extended. porque a compreensão deles, o que seria universal, se estendeu apenas dentro eh, do que abrangia o reino romano. So universal to the early Christians was the Roman world. Então, universal para os cristãos, os primeiros cristãos, era o mundo romano. And that was limiting in some ways. E isso era limitante de algumas maneiras. One major way in which it was limiting E um aspecto principal no qual isto era limitante is that of all ancient empires, é que de todos os impérios antigos, the Roman Empire was known to have the most slaves. o Império Romano era conhecido por mais terem tido escravos. Slavery was at its height in the ancient world. Escravidão estava no seu ápice no mundo antigo, Under the Roman Empire. sob o Império Romano. And we know that slavery is not equality. E nós sabemos que escravidão não é igualdade. So that would definitely impact how far the Christians or apostles could understand equality. Então, definitivamente isso impactou até onde os cristãos, os apóstolos, podiam entender igualdade. So we come to Adventism. E assim chegamos ao Adventismo. And Adventism has a similar experience. O Adventismo tem uma experiência semelhante. And we have been part of Adventism as this movement. E nós, como movimento, temos sido parte do Adventismo. We've had an Adventist slash Christian understanding Nós tínhamos um entendimento adventista barra cristão of the end of the world. sobre o fim do mundo.
A worldview given to us by our mediator, É uma visão do mundo nos dada, uma cosmovisão nos dada pelo nosso mediador, Ellen G. White, intermediadora Ellen G. White. and therefore what we foresaw being set up E por isso o que nós vimos, o que nós previmos como sendo levantado, is an Adventist or Christian kingdom, era um reino adventista ou cristão, not a universal one. e não um reino universal. But the Sunday law becomes a very important, a major theological turning point. Mas o decreto dominical se torna um ponto de inflexão grande, o principal. And we know this is 2024. Sabemos que isso é 2024. So when you look at the Jews, back to the Jews, Então, quando nós olhamos para os judeus, né, vamos olhar de volta para os judeus, in order to move on to the next stage or next level of their work, então, para que pudessem avançar para a próxima fase da sua obra, it became necessary se tornou necessário for the Jewish ideas and institutions to be set aside que as ideias e instituições judaicas fossem deixadas de lado and new ones take their place. e que novas tomassem lugar delas. Ideas and institutions that made the Jews believe they were separate and superior to everyone else. Ideias de que os fizessem pensar que os judeus fossem separados e superiores ao restante. They had to be set aside. Precisava ser, precisavam ser deixados de lado. And they needed ideas and institutions that would reinforce the idea that they were equals with the Gentiles. E precisavam de ideias e instituições que reforçassem que eles eram iguais em comparação aos gentios, Equal under law. iguais sob a lei. Similarly, E de forma semelhante, the Sunday law, a lei dominical, which is we've always taught is the modern version of AD 34, que é, como sempre tínhamos ensinado, é a versão moderna do ano 34 depois de Cristo, marked the point where it became necessary marcou o ponto no qual se tornou necessário in order to progress to the next level of our work, para para que pudéssemos avançar para a próxima fase da nossa obra, it became necessary to set aside the ideas and institutions se tornou necessário deixar para trás as ideias e as instituições that made us believe we were separate and superior to everyone else. que nos fizeram acreditar que nós seríamos separados e superiores em relação ao restante. This can be summarized as our Christian version of the end of the world. E pode ser resumido como a nossa versão cristã sobre o fim do mundo. That entire Christian framework became unfit for purpose at the E Sunday law.
toda essa estrutura cristã acabou se tornando inapta para quando chegamos ao ponto da lei dominical. And I hope we will individually take time to try and understand why that is. E eu espero que cada uma de nós, cada um, tome o tempo individualmente de entender por que isto é o caso. Why a Christian way of looking at the world is not going to help anything. Porque uma forma cristã de observar o mundo não nos ajudará em nada. It's just not the reality. É simplesmente não é a realidade. Kings and priests don't dominate our world today. Reis e sacerdotes não são que dominam o mundo hoje em dia. Christianity is not trying to enforce Sunday laws. E a cristandade não está tentando tornar obrigatórios decretos ou leis dominicais. Sabbath keepers are not targets of persecution. E guardadores de sábado tampouco são sujeitos à perseguição. And these are just simple examples. Isso são apenas exemplos simples. There are many more that we could talk about. Há muitos outros sobre os quais nós poderíamos falar. Evangelism is an example. Evangelismo é um exemplo. It's not it's not as successful as it was in the days of Peter and Paul. Não é tão bem sucedido como era nos dias de Pedro e Paulo. People are increasingly becoming wary of being proselytized. Pessoas se tornam cada vez mais preguiçosos ou cansadas, né, de serem sujeitos ao proselitismo. Some are either Christian by name and they don't go to church. Alguns são cristãos por nome e nem sequer frequentam a igreja, Others are not Christian at all. e outros nem sequer são cristãos. Christianity has been declining in its influence since 1798. O cristianismo teve um declínio eh, no que se diz a sua influência desde 1798. We might not have recognized that, Talvez nós não nos demos conta disso, but the moral majority did, mas a maioria moral sim percebeu. which is why they tried to recapture government under the Reagan years. É por isso que tentaram ganhar novamente o controle sobre o governo nos anos do governo Reagan. And even that wasn't very successful. E isso tampouco foi muito bem sucedido. They've tried under Trump, Tentaram fazer isso sob o governo Trump, and we shouldn't be deceived by the seeming success. e a gente não deveria se deixar enganar pelo aparente sucesso Of Project 2025 do projeto 2025 and some of the Christian aims there. e de alguns dos nomes cristãos que se encontram no meio. It really doesn't say anything about the influence that Christianity has. Isso realmente não diz nada sobre a influência que o cristianismo tem. If you compare it to the influence it had during the 1260 Se and você for before, comparar com a influência que teve durante os 1260 e antes. it is no longer the dominant mode of thought in society. Simplesmente não é mais o modo dominante de se pensar entre a sociedade.
And I think we would do well to recognize that. E creio que nos faria bem reconhecer isso. So when we come and say an Adventist or Christian version of the end of the world doesn't Então, work, quando nós dizemos então que uma versão adventista ou cristã do fim do mundo não funciona, it shouldn't come as a surprise. isso não deveria ser surpresa. We can either accept it Podemos ou aceitá-lo and see what changes are taking place, e observar as mudanças que estão acontecendo, the direction that the plan of salvation is going, a direção no qual o plano da salvação está indo, or we can deny it ou podemos negá-lo and, like the Christian right, e assim como a direita cristã, try and force a revival of Christian ideas and Christian ideals. e podemos tentar forçar o reavivamento de ideias e ideais cristãos And the Christian version of the end of the world. e uma versão cristã do fim do mundo. But it won't help. Mas isso não nos ajudará em nada. So moving on with 2024 as this turning point. Então, vamos em frente com 2024 sendo esse ponto de inflexão. It's not only because AD 34 typified 2024, Não é só porque o ano 34 depois de Cristo tipificou 2024, but it's because in 2024, mas é porque em 2024 there was a theological shift in this movement. houve uma mudança teológica neste movimento. And what that theological shift was E a mudança teológica que aconteceu can be summarized in the studies that were done in 2024 on QFMG. pode ser resumida nos estudos que foram feitos em 2024 sobre Quintus Fabius Maximus Gurgis. So, what these studies did O que esses estudos fizeram is they shifted our focus. é que elas mudaram o nosso foco. So, I'll just put 2024 as the demarcation. Então, vou aqui colocar 2024 para demarcar. This is not 100% accurate. I'm just trying to keep it simple. Isso não é 100% preciso, eu apenas tento manter isto simples. So, our focus of the end of the world before the QFMG studies Então, o nosso foco sobre o fim do mundo antes dos estudos de Quintus Fabius Maximus Gurgis was legislation. era legislação. So, we framed the end of the world in terms of legislation. Então, nós enquadrávamos o fim do mundo em termos de legislação. I think I'm having a challenge here in my translator now. Do I Algum just problema change técnico? channels? Devo mudar de canais, talvez? Yes, Blessing, you can just change it. Just choose any language that you want. Okay. Problema técnico aqui, perdão. Okay, I'll just test. I chose the German. Escolher outro canal de tradução. So
focus was on legislation. Então, o foco estava em legislação. Muito bem, continuamos. Um, so I was now trying to discuss a bit more about how 2024 represented a shift. Então, queria discutir um pouco mais de que forma 2024 representa uma mudança. And I said before 2024, Eu disse que antes de 2024, and what I mean is before those studies went public, e quando digo antes que esses estudos se tornaram públicos, our focus was on legislation. o nosso foco estava na legislação. So initially we said Sunday legislation, Então, nós dizemos inicialmente legislação de domingo, ou then we dominical. moved to gender legislation. Logo, a gente mudou para legislação acerca de gênero. There was still an expectation Ainda havia uma expectativa that an act would be passed. que seria passado um projeto de lei. If you could remember the studies done by Elder Tess in 2021, Se vocês forem lembrar os estudos que a anciã Tess deu em 2021, I think one of them was titled Homage Through Hatred. creio que um deles tinha o título Homagem através de ódio, Like worship through hatred. ou adoração através de ódio. America was going to worship the papacy. A América iria I'll just take that again. adorar o Amer- papado. America was going to worship the papacy A unwillingly. América iria adorar o papado contra a sua própria vontade, ou sem querer. And how America was going to worship the papacy was through the passage of an act or a law. E a maneira como eles iriam adorar o papado seria através da aprovação de um projeto de lei, ou de uma lei propriamente dita. So what we did Então, o que fizemos is we changed the issue or the subject nós mudamos o tema, né, o assunto em questão. we changed the subject Nós mudamos o assunto from worship de adoração to sexism. para sexismo. But it was still focused on legislation. Mas ainda o foco ainda era legislação. The QFMG studies Os, shifted that focus completely. os estudos de Quintus Fabius Maximus Gorgias mudaram esse foco completamente. We started focusing on Nós começamos a mudar, a, political ideas a focar em ideias políticas about world order. sobre ordem mundial. Because once you talk about the RNC, Porque uma vez que você fale, ou comece a falar sobre a Convenção Nacional what the Republicana, RNC is about sobre o que se trata a Convenção Nacional Republicana, is political ideas.
Ela é sobre ideias políticas. So America has these national conventions during their presidential election years. Então, na América tem essas convenções, né, durante os anos de eleição presidencial. And these conventions represent a summary of the ideas that the party stands for. E essas convenções representam um resumo das ideias pelo qual que representam o partido. Basically, an indication of what that party is promising to America. Basicamente indicando o que aquele partido estaria prometendo à América. And because we live in a universal world, a global world, E já que nós vivemos num mundo universal, global, not an American one or a Christian one, e não no mundo americano, o mundo cristão, what the party promises to America o que o partido promete à América will have implications on the wider world. terá implicações ao mundo numa Because as we medida know in the world we live in, maior, porque o mundo no qual nós vivemos, things are globalized. as coisas são globalizadas. So when we shifted from law Então, to quando political nós ideas, mudamos de lei para ideias políticas, as drivers of social change or social order, como impulsionadores de mudança ou ordem sociais, this change shattered our Christian way of understanding and explaining the world. essa mudança acabou destruindo eh, a nossa forma de cristã, né, de explicar o mundo. Because Ellen White Porque Ellen White read the Bible, leu a Bíblia and the Bible said, e a Bíblia diz: when a king wanted to change the world, quando um rei queria mudar o mundo, what they did, o que, they passed a decree. o que faziam era passar um decreto. So they passed a decree E assim eles passavam decretos, or a law, uma lei, and this would change the world. e isso acabaria transformando o mundo. Yet this all-powerful entity that would change things Então tínhamos essa entidade toda poderosa que conseguia mudar as coisas. This is the old world. Este é o mundo antigo. In the new world, E o novo mundo, things are more complicated. as coisas são mais complicadas. Power is distributed. Poder é distribuído To different entities. a entidades diferentes, ou entre entidades diferentes. And the way you get things done E a forma como as coisas, como se consegue efetuar coisas,
is political process. É através de progresso político. You compromise, Perdão, processos políticos. Você, you build coalitions. você faz concessões, você constrói This is how you coalizões. effect change É assim que você efetua mudança in the new world. no novo mundo. And so we had to shift E assim nós tínhamos que mudar from expecting Congress to pass a law de uma expectativa que o Congresso passasse uma lei, ou iria passar uma lei, or a president to pass an executive order ou onde um presidente passasse uma ordem executiva and say, that's the Sunday law. e para que pudéssemos dizer, olhem, esse é o decreto It's dominical. far more fundamental É muito mais fundamental and far more uh, comprehensive. It's far reaching. It's more e far reaching than a piece of legislation. é muito mais abrangente, tem maior alcance que apenas uma legislação. It's about changing how the world operates, how the world is organized. É sobre mudar como o mundo funciona, como ele é organizado. So it's never been about a specific law. Então, nunca se tratou de uma lei em específico. It's always been about world order. Sempre foi acerca de ordem mundial. And if you look at what I think was the major or most important promise of the RNC of 2024, E se você olhar para o que eu acho foi a promessa mais significativa da Convenção Republicana Nacional de 2024, it was to destroy the liberal international order. foi destruir a ordem liberal internacional. I think that was the most significant thing we were supposed to see. Eu acho que essa foi a coisa mais significativa que era para que nós nos tomássemos nota In 2024. em 2024. And that's what the Sunday law always represented or symbolized. E isso foi sempre o que o decreto dominical representava, isso simbolizava. It was never about a law. Nunca foi sobre uma lei. It was about changing how American society worked. Era sobre a mudança de como funcionaria a sociedade americana. And by extension, E, how the rest of the world worked. em extensão, como o mundo So what funcionaria. happened in 2024 Então, o que aconteceu em 2024 is we moved from the example é que nós transitamos de exemplo to the principle. para princípio. And this should have indicated to us E isso deveria ter nos indicado that our Christian way of explaining the world is no longer helpful. It had done its part. que a nossa maneira cristã de explicar como as coisas funcionavam não seria mais útil, já teria cumprido a sua função. So replacing worship with sexism was a step forward, Então, substituir adoração por sexismo foi um passo para frente,
but it wasn't enough mas não era suficiente, because we still expected legislation. porque ainda assim nós estávamos na expectativa de uma legislação, Which is how the old world changed things. que era a forma como o antigo mundo mudava as coisas. Decrees were the main drivers of change. Decretos eram o impulsionador principal de como efetuar a mudança. Another problem E um outro problema is that sexism, é que o sexismo, I'll say, was when understood in a certain way, was focused on women's rights. se entendido de uma certa forma, ele focava nos direitos das mulheres. And if not handled properly, it ends up being the same problem as the worship one. E se não gerenciado, ou se a gente não lidasse da forma correta com isso, acabaria sendo o mesmo problema como a questão da adoração. So in the worship one, E quando eu digo the worship adoração, model, o modelo da adoração, the thinking was the kingdom is for Christians, Sabbath a, keepers. a mentalidade era que o reino é para cristãos, para guardadores do sábado. So it ends up focusing on Sabbath keepers. Então acaba focando em guardadores de sábado. And ends up not explaining or accounting for everyone else. E acaba não levando em consideração o restante, o todo mundo. Sexism as a prophetic model had the same issue. Sexismo, como modelo profético, tem o mesmo problema. It ends up it ends up focusing on women Acaba focando em mulheres and women's rights e os only. direitos das mulheres e só. So we would end up just looking at events that relate to women. E assim a gente acabou focando em eventos que seriam relacionados a mulheres. Maybe an abortion law Talvez uma lei sobre o aborto, or a law about LGBTQ. ou talvez uma lei sobre LGBTQ. Sorry, just having a technical issue. Is my screen visible? Yes, we can see your screen. Okay. So we know that Elder Tess introduced us to this concept of feminism. Então sabemos que a anciã Tess nos introduziu ao assunto do feminismo, And the opposite of feminism, says patriarchy. e o oposto do feminismo, dizemos, é o patriarcado. We know that patriarchy is not just about men. Sabemos que o patriarcado não é só sobre homens. Patriarchy is actually a contract between men and women Patriarcado, na verdade, é um contrato entre homens e mulheres about how they will
interact with one another and how they will run the world. É sobre funciona a interação entre os dois e como operam o mundo. So feminism, if compared with patriarchy, has to be the same thing. Então, feminismo, se comparado com patriarcado, teria que ser It's a social contract, o mesmo. É a um, con- social contract between men and women é um contrato social entre homens e mulheres. about how they interact, how the world is going to run. É sobre como interagem entre si e como o mundo opera. O deve operar. So this is not anything new. Então, isso não é nada novo. This is something that's been taught in the movement for a while. Isso tem sido ensinado no movimento há um bom tempo já. So if I'm to borrow a term from Elder Paminda, Então, se eu puder pegar emprestado um termo do ancião Parminda, another way to look at patriarchy is the war international order. é, a- uma outra maneira de olhar para o patriarcado seria a ordem And another way mundial to look at internacional. feminism Outra maneira de olhar para o feminismo is the liberal international order. é a ordem liberal internacional. Living together in peace. Viver junto em paz. So my point in all of this O meu ponto em tudo isso is to say we were shifting from systems or models that focused on parts of society quer dizer que a gente está mudando de modelos que estavam focando em partes da sociedade the Christian model, sexist model, um modelo cristão, um modelo sexista, to ones that address and account for all of society. para modelos que abordam e levam em consideração a sociedade como um todo. So we shifted to a universal political and prophetic model, Então mudamos para o modelo universal, político e whether profético. you call it equal rights under the law, Se você chamar isso de direitos iguais sob a lei, you identify the Republican Party's intention to destroy the LIO, ou se você identificar o intento do Partido Republicano de destruir a ordem it's just liberal diff internacional, it's just different ways of looking at the same thing. são apenas formas diferentes de olhar para a mesma coisa. So we will pick up this discussion from this point tomorrow. Então amanhã a gente vai continuar a discussão justamente partindo desse Let's ponto. pray. Oremos. Dear God in heaven, Querido Deus que está no céu, we're grateful that we can live in a time somos gratos que podemos viver num tempo where we can have a complete understanding of the law onde podemos ter uma compreensão completa da lei and a complete understanding of the end of this world. e um entendimento completo sobre o fim deste mundo. Amen. Amém.